Olá, seja bem-vindo a esse formato diferente que eu vou gravar para você, onde eu vou analisar a operação de uma gelateria artesanal aqui da nossa cidade. Uma gelateria famosíssima e também muito conhecida por suas longas filas, filas de espera, fila para pagar, fila para pegar o produto. E eu decidi analisar essa operação de uma das lojas novas dessa gelateria. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você em algum momento. Eu venho aqui, volto aqui pra gente enfatizar alguma informação, conversar tete a tete, mas eu vou compartilhar minha tela aqui pra gente começar esse papo. Olha só os dados iniciais. Eu e minha esposa fomos nessa gelateria. Chegamos num domingo às 17 horas, horário de pico pra gelateria, hein? Domingo, 17 horas e fomos no horário de pico até instintivamente, mas foi até bom, foi até legal pra gente entender a capacidade de atendimento e operação desse negócio. Olha só então, você está vendo as informações aí? Chegamos às 17 horas, era um domingo, ok, horário de pico. Pagamento no caixa, fila 1, 17h15, ou seja, demorou 15 minutos para a gente passar no caixa. E fila 2, para retirada dos produtos. A minha esposa conseguiu retirar o meu pedido primeiro, depois de 30 minutos, ó, às 17h45 ela conseguiu retirar o meu pedido. Era um copinho com 2 scoops de sabores, 2 ou 3, se eu não me engano, acho que eram 2. E o dela chegou um pouquinho depois, chegou 10 minutos depois que ela conseguiu sair da fila com o meu produto. Eu fiquei guardando mesa, porque não tinha como você estar no caixa guardando mesa, porque lá no caixa eles entregavam a plaquinha de reserva de mesa. E aí, como que você se arrisca como cliente? Olha só a primeira falha de operação. Como você se arrisca como cliente? Entrar numa fila, imagina que você está sozinho, em 2 pessoas. Uma pessoa senta na mesa. Aí você entra na fila 1, passa no caixa. Lá no caixa ela te dava a plaquinha da mesa. Como que você saía da fila 1 e ia entregar a plaquinha para o seu acompanhante, para a sua companhia, para a pessoa reservar a mesa, depois que você passou no caixa, sendo que você ia perder seu lugar agora na fila 2, porque tem a segunda fila, que é uma fila zigue-zague, para você pegar o produto no freezer, passar pelo freezer e pegar o produto. Então já começa um gargalo muito ineficiente de operação, na minha opinião, nesse sentido, porque só tem um terminal de caixa, você fica 15 minutos na fila para passar pelo caixa, você já faz o seu pedido ali, pega a plaquinha da mesa e aí para você não perder, ou você tem que escolher, ou você perde lugar na fila 2 ou você perde a mesa. Então você tem que escolher o que você quer perder. Quer perder a chance de uma mesa ou você quer perder o lugar na fila 2? Por quê? E aí depois que você vai, imagina, saiu da mesa, saiu da fila 1 com a plaquinha, foi lá, pôs a plaquinha na mesa para reservar a mesa. E aí você volta, só que a pessoa que estava atrás de você na fila 1 já passou na sua frente. E aí você vai entrar na frente de outra pessoa, olha a bagunça. Então assim, muito mal desenhada essa operação, vamos continuar aqui. Primeiro gargalo eu já compartilho aqui com você. Então olha só, minha esposa saiu da fila 2, 30 minutos depois com o meu pedido e mais 10 minutos para o pedido dela chegar na mesa, que ela pediu um petit gâteau. Então ela não pegou os produtos ali, ela escolheu sabores, mas depois veio o bolinho. Ah, ela pediu também um cappuccino para ela e um expresso para mim, que não chegaram juntos também. Vou explicar isso para você daqui a pouco. Consumimos os produtos, saímos às 18h15, num total de 75 minutos de experiência. Valor da conta para mim e para minha esposa, R$ 83,00, sim, é uma gelateria premium, artesanal, extremamente cara. Ticket médio de R$ 41,50 por pessoa, né? 83 dividido por 2. Tempo de funcionamento da loja, de acordo com o Google Maps da loja, 11 horas. A loja passava aberta e abre todos os dias, tá? De segunda a domingo. Eu contei 22 mesas de 4 lugares, totalizando 88 lugares. Nós tínhamos lá 3 freezers iguais com os mesmos sabores. 2 atendentes por freezer, 6 atendentes no total. Isso é o que eu verifiquei de operação no dia que eu fui lá. Então, olha só, já temos as informações iniciais. Agora que a gente vai começar a detalhar essa operação aqui. Olha o que eu separei para a gente conversar. Primeiro ponto, quanto que um negócio desse... Olha só, tempo de ciclo do cliente, jornada do cliente. Chegada no caixa, caixa produto, entrega de segundo produto, consumo e tempo total na loja 75 minutos. Ou seja, o cliente ocupa
por 1,25 horas. O cliente ocupa um assento por 75 minutos. E imagina, uma mesa com uma pessoa, 75 minutos. Uma mesa com 2 pessoas também, 75 minutos. Então, olha só. Primeiro cálculo é o tempo de ocupação do salão. Não sei se tem delivery ou se aquela loja estava fazendo delivery. Aqui estamos analisando a operação de loja, tá? Segundo, capacidade máxima do salão. Aqui, pessoal, a gente desenha o cenário máximo de capacidade de atendimento. Como nós contabilizamos 88 lugares, você está vendo aí, com tempo de permanência de 75 minutos e a loja abre 11 horas por dia, nós temos um giro de assento de 8,8 giros por dia. 8,8 giros, ou seja, de 8 a 9 pessoas sentam em cada cadeira por dia. Isso dá uma capacidade máxima diária de 88 lugares versus 8,8 giros, 774 clientes por dia. Muito importante, pessoal, esse é o cenário utópico, ideal. Não significa que é isso que acontece. Isso seria o cenário máximo de atendimento. Então, a partir desse cenário máximo de atendimento é que nós fazemos as contas financeiras. É isso que eu vou mostrar aqui para você. Então, qual é a capacidade máxima da loja? Pela operação do jeito que ela está, no momento que eu analisei ela, é possível atender 774 clientes por dia. Agora vamos para o financeiro. Qual é o faturamento máximo no cenário ideal? A gente fala aí de um ticket médio de R$ 41,50 por pessoa, então nós temos um faturamento diário de 32.121 por dia. No mês, como eles abrem 30 dias, de segunda a domingo, né, que eles mostram lá no Google, 963 mil por mês, que me dá um faturamento anual de 11 milhões e 500 mil por ano. Faturamento máximo do modelo atual, 11 milhões e meio por ano. Esse é o cenário ideal, o cenário dos sonhos, o céu de brigadeiro dessa operação que nós estamos analisando. Significa que é isso que acontece? Não, mas é a capacidade máxima da empresa pelo horário de pico que eu visitei, pelos dados que eu coletei, tá? Vamos lá, estrutura de custos assumidas. O que eu peguei aqui? Eu peguei o menor CMV da indústria, de gelateria artesanal pelas redes de gelateria artesanal que eu pesquisei, varia de CMV de 25 a 35. Então eu coloquei o menor CMV e coloquei a melhor margem líquida do modelo de negócio da indústria. A margem líquida varia de 15 a 35, só para vocês entenderem. Eu peguei, aliás, de 15 a 30, então eu peguei o menor CMV com a maior margem da indústria. Então eu já desenhei o cenário perfeito. Se não tem desperdício, a operação está redondinha, tal, tá tudo lindo. CMV de 25%, o que me traz um custo operacional de 45% e um lucro líquido de 30%. Tá? Então olha só, eu peguei o menor custo de matéria prima da indústria e peguei a maior margem líquida da indústria, pelo que eu pesquisei, tá? Gelateria artesanal. Aqui a gente consegue tirar o lucro diário. Se ele atender na capacidade máxima, a gente está falando de R$ 9.600 de lucro por dia. Um faturamento aí, ó, de 32 mil por dia, um lucro de 9, tá? Isso é o cenário cheio, cenário ideal. Lucro mensal, 963 mil por dia, ou seja, 289 mil por mês, aliás, 963 mil por mês, né? A 30%, 289 mil por mês, um lucro anual de 3.469 mil por ano. 3,47 milhões de lucro líquido estimado por modelo de negócio no cenário de capacidade máxima. Então, esse aqui é o teto. É impossível a empresa fazer qualquer coisa acima disso no cenário atual, com a operação atual. Você está entendendo o raciocínio? Então é importante você entender o raciocínio aqui que estamos calculando o cenário cheio na capacidade máxima de atendimento da empresa. Significa que é isso que acontece? Não, eu tenho certeza que não é isso que acontece. E eu vou explicar depois para você a conta. Aqui a gente entra no ponto de equilíbrio. Olha só, como a gente tem uma margem de contribuição de 75%, já que o CMV é 25%, a gente estima então um custo aqui de sobre 963 mil de faturamento, 433 mil por mês, com um break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio de 578 mil reais por mês. Ou seja, essa loja, para ela empatar, ela precisa faturar 578 mil por mês para cobrir suas despesas fixas e variáveis. Essa é a conta aqui. Boa, legal. Então, olha só que interessante.
O negócio se paga com 60% aproximadamente da ocupação máxima, da capacidade máxima. É um ponto de equilíbrio alto, hein? É um ponto de equilíbrio bem puxado. Você precisa estar com 60% da sua capacidade máxima de ocupação só para pagar a conta. Então é bem arriscada essa operação, bem pesada a operação, bem ineficiente, tá? Estamos sendo bem analíticos aqui. Agora, olha só isso que eu notei, que eu calculei. Eu estava lá na mesa, minha esposa estava na fila para a gente não perder lugar na fila e eu estava na mesa para não perder a mesa. Capacidade máxima. Desistências na fila 1, que é a fila do caixa. Em alguns momentos, 30%, ou seja, chegavam 10 pessoas e iam embora 3. Em alguns momentos, 50%, chegava 10 pessoas e iam embora 5. Literalmente, viu? A pessoa ficava lá, eu anotei isso, eu calculei isso. Então, chegavam 10 pessoas, 2 carros com 5 pessoas, por exemplo. Aí as pessoas literalmente saíam da fila, entravam nos seus carros e iam embora. Literalmente, de 30% a 50% de desistências na fila 1, que é a fila do caixa. Sem falar na fila 2, porque aí a pessoa já passou no caixa, não tem por que ela desistir. Calculando então, olha só o que essa empresa poderia fazer se ela conseguisse eliminar ou amenizar a desistência na fila 1. O que ela está deixando de atender, o que ela está deixando de ganhar. Olha só, no cenário 1, com 30% de desistência, a capacidade máxima dela sairia de 774 para 1.106 clientes por dia. Ela está perdendo 332 clientes por dia de capacidade máxima de atendimento. E no cenário 2, com 50% de desistência na fila, a gente está falando de uma diferença de 1.548 clientes de capacidade máxima por dia. Quase que dobra, né? Aliás, praticamente dobra, né? Praticamente dobra. A gente está falando de 50% de desistência. Você dobraria a sua capacidade máxima de atendimento só eliminando o gargalo 1 da fila 1, a desistência na fila 1. Qual que é o impacto financeiro disso? Na desistência de 30%, a gente está falando de 413 mil de perdas em faturamento, ou seja, está deixando 413 mil de dinheiro na mesa, o que significa 5 milhões no ano de faturamento. No cenário de 50%, a gente está falando de 11,7 milhões de faturamento por ano na capacidade máxima, viu? Se o lucro líquido é 30%, peguei o melhor lucro do setor, lembra que eu fiz a pesquisa lá, que eu falei para você? A gente está falando de 1,5 milhão a menos no bolso dos donos por ano, num cenáriozinho aqui de 30%, e 3,5 milhões que está deixando de entrar no bolso dos donos em um ano, 3,5 milhões limpinho. Olha só que interessante isso. Então você está deixando de ganhar entre 1 e 3. A gente está fazendo uma média aqui de 2 milhões, média de 2 milhões, 2,5 milhões por ano, que poderia ter a mais no bolso do dono. Olha essa comparação direta aqui, se a gente conseguisse só reduzir o tempo de fila. Se a gente só conseguisse reduzir, olha só, eu e minha esposa, 75 minutos. Lembra que eu te falei no começo da aula? 75 minutos. Se a gente conseguir reduzir a jornada do cliente para 45 minutos, olha só, eu passaria da minha capacidade máxima de 774 atendimentos para 1.290, ganharia quase 67% de capacidade máxima, o que me traria um faturamento de mais 642 mil e o que me traria um lucro a mais no mês de 193 mil, que representa 2 milhões e 300 mil no ano. Se eu só reduzir um pouquinho o tempo de fila, eu aumento 2 milhões e 300 mil reais no bolso dos donos em um ano. Olha só que interessante. E aí eu pergunto para você, 2 milhões e 300 mil a mais, você que é empresário, você está enxergando o custo invisível dos gargalos que você tem na operação? Aí eu te pergunto, imagina você dono de gelateria, você colocar 2 milhões e 300 mil a mais no seu bolso por ano. Se eu te cobrar metade disso em consultoria, 1 milhão 150 mil em consultoria, dividido por 12 parcelinhas, parcelinha R$ 95.800 por mês de um programa de consultoria por um ano de acompanhamento, 100 mil por mês, vai para arredondar, 1 milhão e 200 por ano de consultoria,
para eu colocar 2.300.000 a mais no teu bolso. Ainda assim compensa. Por quê? Porque depois de um ano de consultoria, tua operação vai estar redondinha e o consultor vai embora, mas as melhorias ficam. É isso que tem muito empresário que não enxerga. Então, se eu cobrar 100 mil reais por mês da sua operação pela minha consultoria, para otimizar a sua operação, dobrar o seu faturamento, ainda assim é barato. Pelo menos nessa operação aqui de gelateria. Se você quer eliminar os gargalos da operação da sua empresa, aumentar faturamento com margem de lucro, porque só faturamento por faturamento é vaidade, e se você não é um empresário de vaidade, mas você quer resultado, se você busca resultado na sua empresa, eu estou deixando um formulário aqui para você preencher. Quero conhecer você, quero conhecer o seu negócio, quero conhecer sua operação. E eu tenho certeza que eu aqui, só analisando essa gelateria aqui que nós fomos, eu já tive uma lista de 15 melhorias, assim, a toque de caixa, para a gente alavancar faturamento e margem de lucro, fazendo pequeníssimas mudanças. Mudanças muito pequenas. Então, eu consigo otimizar a sua operação, eu consigo otimizar a sua gestão. Por quê? Porque eu trago, de 20 anos de mercado, eu trago uma experiência de mercado muito sólida, muito rica, muito multifacetada e plural. Eu trago, e já atendi clientes em muitos setores, eu consigo trazer repertório para otimizar a sua operação. Então clica aqui no formulário, preenche o formulário, para eu ou alguém do meu time entrar em contato com você, a gente vai marcar uma reunião, eu quero conhecer você e sua operação, porque eu tenho certeza que se você tem uma operação grande, e que nem essa gelateria que eu analisei aqui, se você tem uma operação grande, mas você acredita que dá para melhorar suas margens de lucro, dá para otimizar sua operação, dá para você eliminar muitos gargalos aí que vai te trazer ganhos financeiros direto no seu bolso, preenche o formulário para a gente se conhecer. Fechou? Muito prazer, eu sou João Cânova, sou especialista em gestão e administração estratégica e eu trago mais de 20 anos de experiência de mercado, muito repertório para ajudar você a organizar a sua empresa para crescer, para lucrar mais. Fechou? Preenche o formulário e a gente se conhece. Um abraço.